E os discípulos, ainda confusos acerca da indulgência, interrogam o mestre: como perdoar? Até 7 vezes. Jesus, tomando a palavra, com ênfase, discorre, e seus seguidores escutam. Não, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão, desse dia em diante, começou a tomar proporções sem limites, e acrescentou o mestre que, para o perdão ser verdadeiro, não podia exigir, nem ser comerciado, nem ter opressão. O perdão divino teria suas bases na verdadeira fraternidade, perdoar, por amor à criatura, e por respeito a Deus. Os discípulos saíram pelo mundo como mestres do perdão. E os chamados pelas consciências, por estarem preparados para compreender o Cristo, saíam em campo, à procura dos mensageiros da luz, perguntando-lhes como deveriam perdoar. Todos eles, há quase 2000 anos, espalhados na terra e no céu, ensinam: o perdão não pode exigir, não pode gloriar, não pode comerciar, não pode envaidecer, tem de ser humilde, fraterno, caridoso, compreensivo e amoroso, estendendo-se em todos os caminhos, de bênçãos e de trabalho, para que o Cristo de Deus se alegre conosco, e nós com a consciência. Se, às vezes, por invigilância, perdoardes e ainda sentirdes rancor pelo irmão, tornai a ler este texto evangélico, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para que sofrer? Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Mateus, capítulo 18, v. 9. O sofrimento constitui um ponto de interrogação para a ciência, e o porquê sofremos paira no ar, desafiando não somente os cientistas, mas toda a humanidade, exceção feita àqueles dados ao misticismo mais profundo. A medicina tem a missão de debelar o sofrimento, pouco conseguindo, até hoje, no campo das curas, por não poder atingir as causas, que são de dificílimo diagnóstico. A enfermidade é a condição natural das almas em evolução, e o espírito, na sua jornada ascendente, passa por fases numerosas, a cada uma delas somam-se muitos sacrifícios, correspondendo a muitos sofrimentos. A ciência médica, com o perpassar dos anos, adota a psicologia como agente, nas interrogações demoradas, usa a psicanálise, a psiquiatria. Nos dias correntes está quase adotando a parapsicologia, ou criando uma similar, no sentido de aprofundar-se mais ainda nas causas das enfermidades. É a dor, que faz com que ela caminhe em todas as direções, em busca de socorro que lhe possibilite debelar os males. Deus não deixará esse esforço em vão, dará ajuda a todos os empreendimentos que visem o alívio dos que sofrem, desde que não interfiram no karma individual, força poderosíssima que não respeita nenhuma das fórmulas medicamentosas, nem qualquer método terapêutico, porque o próprio karma é a bênção do elixir da verdadeira cura. Os ramos psis da medicina estão em direção certa, mas andando devagar. O espiritismo cristão espera que eles cheguem perto, para que possa ajudá-los, dar-lhes a mão, nesse roteiro difícil da procura das causas de todas as doenças. As portas de pesquisas da doutrina espírita são largas, ampliando conceitos, dando visão mais segura a todos os estudiosos do assunto, para uma solução definitiva, na cura das dores e no entendimento de suas consequências. A ciência médica nunca consegue, em campo nenhum, curas definitivas. Sua grandiosa missão é remediar males, é dar alguma esperança, o que já corresponde a muita coisa. A cura verdadeira está na ciência interna, no remédio elaborado pelo coração, com as mãos sábias da inteligência, servindo como o livro divino, escrito por Deus, para consultas às fórmulas medicamentosas. Existem 2 roteiros da dor, a dor evolução e a dor provação. Uma e outra têm o mesmo objetivo, melhorar as condições do espírito, sem o que não haverá felicidade. Os pais da medicina, escolhidos pelo mundo, sofreram, e os que aí estão sofrem enfermidades prolongadas, problemas de todas as ordens e desinquietações ininterruptas. Se assim não fora, não haveria um motivo para as grandes descobertas. O ser humano ainda precisa do guante da dor, só ela o impulsiona para a frente e para o alto. A missão do dor termina quando começa a superioridade do espírito. Mas, enquanto isso não chega,
Todos os remédios e diagnósticos são paliativos. A bondade de Deus é tamanha que, vendo o sofrimento dos seus filhos a passar dos limites de suas forças, por misericórdia, dotou igualmente as religiões com o poder de aliviar os enfermos, despertando, nas almas, forças tais, com as quais podereis aliviar a vós mesmos, como também acelerar o progresso, objetivando a verdadeira cura. A alma não nasce com o corpo, por isso os homens são desiguais e cada um carrega aquilo que é, expressando, no mundo físico, o que foi, antes de tomar novo corpo. É na ciência da reencarnação que poderemos encontrar as raízes de muitos males. Essa é a operação da lei da justiça. Respondemos por todos os nossos atos. Quando alguém aparece no mundo sem uma perna, só encontrareis a causa na lei da reencarnação. Se alguém surgiu na terra sem os olhos, só podereis diagnosticar o porquê da cegueira, com justiça, analisando as vidas passadas. Se alguém se apresenta com enfermidades incuráveis, no seio de família sã, somente sentireis alívio quando conhecerdes os processos das vidas múltiplas. Se estiverdes incluídos em alguns desses dolorosos dramas, meus filhos, revesti-vos de compreensão e tolerância, porque só tendo caridade convosco mesmos é que aliviareis os vossos fardos e suavizareis os vossos jugos. Quem disse o que segue abaixo, foi o maior mestre de todos os tempos. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Como dá? E quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus, capítulo 10, v. 42. Recompensa é o que todos esperam, quando começam a dar. Porventura não é assim que aprendem a distribuir verdadeiramente. Dar, como convém. Só com o tempo, forjados na têmpera do amadurecimento espiritual e destilando amor sem condições, é que podereis dar. Dentro do padrão evangélico, sem vos mesclardes com o interesse comercial. Antes da razão, a natureza e os instintos nos ensinam, em trocas sutilíssimas, como deve ser dada alguma coisa, como se deve trocar, se assim podemos dizer, sem alterar a vida interna das coisas, sem colocar medidas e pesos, com interesse no que se vai receber. É verdade que tudo ocorre assim por não haver raciocínio, mas é por isso que as lições são belas. Fluida essa amizade, que considerais inconsciente, o interesse único de servir, de cooperar com o vizinho ou igual. A obediência à lei é totalmente cumprida, sem o que não haveria vida e não compreenderíamos Deus. A planta recebe do sol, da água e do ar, uma cooperação espontânea, mas retribui com dádivas de compensação, sem comércio, sem exigências, sem alterar o mundo celular com seu engenhoso metabolismo vegetal. Ninguém foge às leis de recompensa, mas essas nunca devem ser dirigidas por quem dá. Existe, para isso, a força de Deus, vibrando do átomo as galáxias, sem deixar despercebido um tio, que seja, da lei. Quando o ser espiritual ergamente, com o prêmio da razão, sente-se como um Deus e, julgando erradas as leis, começa a dar-lhes novas direções, como se fosse um criador de coisas, é aí que a vida toma formas monstruosas, chegando ao ponto de não parecer vida, mas expressar a morte. As fibras mais íntimas dos condutos da existência são torcidas, pela vaidade e pelo orgulho, e só depois de os espíritos sofrerem as consequências das suas malfadadas vontades é que, pouco a pouco, vão compreendendo seus erros, e começam a acertar. E por que Deus o permite? Essa é sempre a pergunta, mas esta é sempre, também, a resposta. Deixa, porque são lições imprescindíveis das ascensões das almas. Deixa, porque é errando que se acerta, em todos os ângulos da criação onde haja raciocínio, onde haja razão, como ângulo supremo das conquistas dos espíritos. A verdade é que o Evangelho veio ao mundo depois da razão desenvolvida, elastificada, com tendências para o amadurecimento. Se assim não for o trabalho de milhares de espíritos, empenhados na execução da Boa Nova nos planos espirituais, estaria perdido. Ninguém efetua um plantio, sem que as terras estejam em condições. As sementes só frutificam em terreno adubado, regado e cuidado. Isso aconteceu com as almas, como sementes divinas foram preparadas devidamente,
tratadas e adubadas com todo carinho, pelos jardineiros espirituais para, quando amadurecidas, receberam as ideias das leis de Deus, trazidas pelo grande mestre de todos nós, Jesus Cristo. Agora, depois de árvores frondosas, usando todo o material ofertado pela vida, dão os frutos que lhes convierem, contanto que respondam por eles a princípio, são frutos venenosos. O uso da razão é torcido. Mas as consequências da dor fazem com que o coração oriente o raciocínio, que toma novos rumos, principalmente nas trocas de valores, de uns para com os outros. É o Evangelho pontificando. Lembremos-nos de um velho aforismo: quando o poço está pronto, a água aparece. Um e outro resplendem a mesma coisa. Ao amadurecer o espírito, o Cristo aparece em seu coração, como disciplinador das suas forças, no grande transformismo íntimo, fazendo com que as almas retornem, mais conscientes, ao seu dar embrionário, de quando pedra, de quando planta, e de quando animal. Antes, era a força de Deus mais presente no coração das coisas. Agora, como Senhor do si, dotado de razão ampliada, de consciência fermentada pela prática do bem e do amor, com a liberdade disciplinada nas áreas livres da vida, a alma pode e deve trocar os seus bens, sem, contudo, fazer exigências. Deve doar o que possui para doar, sem alterar seus sentimentos, à espera de algo em seu favor. Deve compreender que é dando, sem medidas e sem espírito de usura, que se recebe melhor, que é dando, por caridade, que se encontra a paz, que é dando, sem peso e por amor, que se encontra a felicidade. Mas nunca pensando que, por darmos, algum dia venha a nós o que se deu para outro reino. Jesus mostrou a seus discípulos a imagem perfeita dos seres aptos a ingressarem no céu, pegando uma criança, levantando-a nos braços e dizendo: contemplai, é dessas o reino dos céus. Observai uma criancinha, que chamais inocente, e seguia, aprendei o que nela existe de divino, que sereis anjos. Aí, qualquer coisa que derdes em nome do Cristo tem esplêndido valor, porque aprendestes a dar com discernimento e amor. E para vosso maior conforto, escutai novamente o que diz o Mestre, quanto ao conceito de dar, e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Fugir do mal. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas, capítulo 15, v. 2. Com a ideia de pecado mortal e de inferno eterno seria difícil, se não impossível, o pecador regenerar-se. Todas as portas se fechariam para ele. A misericórdia, neste sentido, não existiria. A bondade de Deus se tornaria um mito, no campo da terra, para os sofredores, que se esforçam, sofrem, lutam, querendo aprender uma lição mais edificante. Estariam bloqueadas todas as oportunidades para o soerguimento. A última coisa que poderiam fazer seria morrer, mesmo assim, sem honra. Até seus corpos seriam relegados ao esquecimento, fardos imprestáveis atirados aos corvos famélicos da putrefação. E a alma? Para onde iria? Ficaria vagando no espaço cósmico, procurando, aqui e ali, alguém que tivesse compaixão de seus dissabores. Encontrar esse alguém, onde? Só se fosses nas mesmas condições. Estaria mesmo no inferno? Parece que sim. Desinquietar-se-ia seu coração, com essa ideia já plasmada nas suas fibras mais íntimas, só pensando mesmo no inferno eterno, no sofrimento sem remissão. De vez em quando, ergueria a mente, e gritaria, no vazio da vida: meu Deus, será que estou mesmo perdido, eternamente? O tempo passa, o espírito se transforma, a luz bafeja seu torturado coração, que é assistido. Sente Deus e conhece a luz, nota que alguém lhe concede ajuda, vê esses espíritos. Mais tarde, candidata-se ao serviço de socorro, em amparo a outros irmãos que também sofrem nas regiões purgatoriais, como ele havia sofrido. Anseia voltar à Terra para anunciar a não existência do inferno eterno, no sentido da permanência eterna das almas. Vimos, meus irmãos, como uma só ideia errônea faz almas sofrerem. Vemos quanto Cristo libertou os espíritos da dúvida, da mentira e do medo, rasgando, para toda a humanidade, horizontes de alegria e esperanças.
Quiseram interceptar a mensagem de Jesus, sem resultado. Ela vara os séculos e alcança seu objetivo, de transformar o homem em super-homem, e este centímetros anjo. E isso está se processando na consciência de todos, embora poucos tenham consciência disso, pois constitui aquisição espiritual, e não estatutos forjados pelas mãos dos homens. A ideia de Deus é a verdade, só ela ficará de pé. Jesus, na sua grandiosa mensagem ao mundo, já dissera que veio para os oprimidos, para os sofredores, para os cansados, para achar quem está perdido, para anunciar a boa nova de Deus. E ainda profetizou a vinda de outro Consolador que, em seu nome, relembraria tudo o que ele tinha dito, e ainda muito mais. Esse Consolador daria continuidade, como Espírito da Verdade, à mesma doutrina de perdão e de amor, daria um traço de união entre todas as religiões do mundo, pela força da caridade, e se faria conhecido como cumprimento do anunciado pelo Cristo, pelo amor despertando nos corações, de uns para com os outros. O Consolador veio propagar, com toda segurança, que ninguém morre, que a vida continua em toda parte, dando provas disso, pelos fatos. Ele anunciou, em nome de Jesus, que não existe eternidade dos sofrimentos, nos caminhos da alma, que as dores são condições evolutivas de todos. Ele veio anunciar a todas as almas, encarnadas e desencarnadas, que todos temos oportunidades de ser úteis, na grande vinha de Deus, sem distinção de valores, mas visando somente o que cada um pode dar. Desapareceu com ele o pecado mortal, e todos têm oportunidades de regenerar-se, graças a ele. O Espiritismo, as bênçãos de Jesus atingiram, com maior calor, toda a humanidade, com a promessa de com ela permanecer até a consumação dos séculos. Quando o Mestre estava pregando, aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores, para ouvi-lo, e Jesus não agiu qual os escribas e fariseus, escorraçando-os, abraçou-os, comeu com eles e ensinou a todos, com paciência e amor. E entre dois ladrões, no topo do Calvário, desprendeu-se para a luz imortal. Partiu, concitando-nos, não a fugir do mal, mas a convertê-lo no bem. Partiu, convidando-nos, não a amaldiçoar a preguiça, mas a transformá-la em trabalho. Partiu, impulsionando-nos, não a julgar os que erram, mas a ensiná-los a acertar, pelo exemplo. Partiu, advertindo-nos de que não devemos ser influenciados pelos ambientes de ódio, mas deixá-los, em silêncio, impregnando esses lugares de amor. Partiu, abrindo nossa visão para sabermos que os pecadores não estão perdidos, e sim, precisando da força do nosso exemplo cristão, para se regenerarem. Partiu, ensinando-nos que, mesmo na última hora, de despedida do mundo, há a oportunidade de se salvar alguém. Se assim acontecer convosco, fazei-o com segurança, porquanto, mesmo na cruz da redenção, Jesus encontrou forças para regenerar a Dimas. Se, por acaso, fordes procurados pelos pecadores, não desdenheis suas presenças. Procurai dar o melhor de vós para esses irmãos e, se possível for, comei também com eles, porque, muitas vezes, pela comida, as bênçãos de Deus podem atingir-lhes os corações. Fugir do mal não é o plano de Jesus, a ideia do Mestre é transformá-lo no bem. Se alguém vos vir com pecadores, e murmurar, lembrai-vos deste texto de luz, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Abnegação. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, v. 27. O Cristo exigiu dos seus discípulos uma decisão das mais difíceis. Caso quisessem segui-lo, aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser meu discípulo. Os encargos a desempenhar, como discípulo de Jesus, não são poucos. A transformação, na vida de cada um, terá que ser substancial, sem meios termos, não por imposição do Cristo, mas sim, por exigência da tarefa grandiosa, e pela responsabilidade da consciência de cada um. O impulso de todo ser humano é fugir das responsabilidades. Mesmo os mais evoluídos assim agem, a não ser quando recebem em troca bons rendimentos. Jesus era conhecedor das fraquezas dos homens, e precisava deles, para a disseminação da boa nova do reino de Deus. Chamando um a um, reuniu a todos, e disse, assim pois,
todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia era a base do alicerce doutrinário. Quem não a concretizasse, poderia voltar aos seus trabalhos, onde se encontrava antes. Jesus nunca impunha suas ideias, expunha suas convicções, sem oprimir a vontade de ninguém e esclarecia, a todos, os planos de Deus. Não queria perturbar as atividades dos discípulos na terra, mas instruiu-os sobre como dar início aos deveres para com Deus, na transformação das almas. Não resta a menor dúvida que o encontro de Jesus com seus discípulos já estava escrito no livro de Deus. Mas, mesmo assim, não havia imposição da parte do Mestre, que era todo amor, toda bondade. O respeito à vontade de cada um era ponto alto da doutrina do Nazareno e, sendo assim, decidiam acompanhar ou não o Cristo, por sua livre e espontânea vontade. Porém, os que fossem, tinham de ombrear as cruzes de pesados deveres perante Deus e a consciência, e renunciar às alegrias transitórias do mundo, por não serem compatíveis com as alegrias do reino de Deus. Era encargo pesado, mas valoroso, batalha dura, mas promissora. Era, na verdade, sacrifício de uma existência. Mas redundaria na libertação eterna. Não tinham outro caminho a seguir, a não ser acompanhar o Nazareno, no sentido de preparar a terra para o plantio da luz. Daquele dia em diante, pelo amor de Jesus Cristo, estava estabelecida uma ponte, de Deus ao mundo, do céu à terra. Os discípulos do Mestre, e os seus mais altos seguidores, simbolizaram sementes do reino da luz que, plantadas no mundo, multiplicaram-se, de 1 por 100, e de 100 por milhares. Todos os cristãos, de hoje e de amanhã, são ramificações daquela descendência, competindo, pois, a todos nós, ao ouvirmos o Mestre, acompanhá-lo decididos, deixando tudo que tivermos de imprestável, para granjear, com Jesus, as coisas eternas. Essa respeitabilidade deve ter, de nossa parte, um interesse maior, porque as nossas provas representam a cruz que temos de levar, até o Calvário da nossa redenção. A abnegação é o caminho do discípulo. Vejamos bem que Jesus disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cristo, a princípio, assustou a seus discípulos. Mas depois, esclareceu-os acerca dos aborrecimentos. Era necessária uma total abnegação, no sentido de suportar duros reveses. Os discípulos de ontem, como os de hoje, tinham e têm de aborrecer os pais, quando esses só visam os interesses mesquinhos do mundo, sem se lembrarem das leis de Deus, anunciadas e testificadas pelo Cristo. Os discípulos, de ontem e de hoje, tinham e têm de abandonar mulheres e filhos, não no sentido de quebrar o vínculo do compromisso pelo casamento, mas abandonar as velhas tradições que porventura eles alimentem, herdadas dos seus ancestrais, querendo obrigar, a quem conhece Jesus, a repudiar as ideias de luz, para vestir velhas roupas doutrinárias, onde nem o remendo dá mais certo. O desapego entre irmãos e irmãs, e no âmbito compreensivo de somente ligar-se a eles pelos sentimentos profundos do Evangelho, quando os parentes fornicarem entre si, deturpando os conceitos emitidos pela Boa Nova. Sem querer se corrigir, façamos que não os conhecemos, e trabalhemos secretamente, para o bem de todos. A própria vida do candidato ao discipulado do Mestre tem de ser totalmente transformada, tem de ser aborrecida, por meios diversos, sem o que não poderemos ser discípulos do Divino Senhor. E sem abnegação, nunca conseguiremos viver, no meio dos nossos, sem ofendê-los. A abnegação é a força do amor de Deus a Cristo. De Cristo aos discípulos, e desses aos seus semelhantes, e daí advém a paz. Mas sempre lembremos que, para sermos fiéis discípulos de Jesus, temos de atender a esse chamado, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que convém fazer? Se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. 1 Coríntios, capítulo 10, v. 27. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém que sejam feitas. O mundo não poderia ser feito somente com as coisas de que gostais, porque nele vivem bilhões de espíritos reencarnados,
com os direitos, opiniões e gostos diferentes. Se uma religião proíbe a carne como alimento, e vos convém abster-vos de comê-la, fazei-o, sem contudo, julgar a quem come, porquanto, em regiões trevosas há muitos vegetarianos, e no campo da luz, como servidores fiéis do Cristo, há muitos e muitos que, quando no corpo físico, comiam carne, nos seus repastos, e vice-versa. Se a vida situou alguém na embriaguez permanente, não desdenheis dele, nem o maltrateis, porque muitos dos embriagados, conhecidos como delirantes do vício, modificaram-se com maior rapidez, do que muitos, que nunca, naquela existência, levaram um copo com álcool aos lábios, mas há também o contrário. Ao conhecerdes um assassino, não o julgueis como pária da sociedade, sem salvação aos olhos de Deus, muitos deles tornar-se-ão espíritos de luz, com pouco tempo. A força da regeneração transmuta a ganga da alma em joias preciosas de valores ilimitados, e alguns dos que se consideram portadores das leis, ainda viajam nos campos das sombras, sem saber quando, e de que maneira, poderão livrar-se delas, mas encontra-se, também, o caso inverso. Se possuís vultosa fortuna, e com ela movimentais meio mundo, não julgueis os que nada têm, acreditando que os pobres o são de tudo, até da graça de Deus. Existem muitos que foram pobres na terra, mas a resignação, a humildade, o esforço no bem, mesmo em situação penosa, fizeram-nos chegar à plenitude espiritual, e muitos ricos, que esbanjaram fortunas e mais fortunas no mundo, pensando que continuariam com as mesmas riquezas depois da morte, enganaram-se, sofrendo e chorando no vale das sombras, querendo retornar, sem poder, ao corpo físico, mesmo que seja na miséria, e ate mendigando de porta em porta, mas há casos, igualmente, do reverso da medalha. Se observardes mulheres que se degradaram mais do que os animais, também não as julgueis, orai por elas, porque há casos em que, de uma hora para outra, às vezes às portas da morte física, elas se transformam no coração e, com pouco tempo, estão nas lides do Cristo, não raro ajudando aos próprios julgadores. Os que se julgaram muito puros vão encontrar dificuldades no mundo espiritual, de ajudarem, qual elas auxiliam, com desembaraço, como há, também, o contrário. Se a vossa consciência julga que não deveis fazer determinada coisa, não a façais, mas não querais distribuir essa regra para as consciências alheias, por não estarem todas as pessoas no mesmo nível espiritual que o vosso. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo pode ser feito por todos, cada um faça o que lhe convém fazer, eis a melhor maneira de se viver em paz com a consciência. Muitos dos que vivem distribuindo conselhos a mãos cheias, vivem, em muitos casos, carecendo deles. Não procureis ninguém para orientar, caso venham ao vosso encontro, fazei o que puderdes, e cuidai de ver o limite de ajudar. A maior ajuda é a que cada um faz a si mesmo. Tolo é aquele que se transforma em espelho, para ver os defeitos dos semelhantes, fazendo-se de magistrado. Cuidado, porque alguém pode estar focalizando-o, com o mesmo interesse. Jesus já asseverava, há muito tempo, que não é o que entra pela boca que macula a alma, e sim o que sai do coração. Isso não quer dizer que podeis tomar estanho derretido e veneno em altas doses. Tudo, como diz o Evangelho, é como convém fazer, nas doses certas. Tudo é útil, tanto para o corpo, quanto para as almas. O exagero aqui perturba os espíritos, onde estiverem. As regras evangélicas, somente os espíritos superiores as compreendem e vivem. Da sua escala para baixo, tanto a compreensão quanto a vivência são relativas ao tamanho espiritual em que cada um se encontra. Nem Deus, nem Jesus Cristo, vai amaldiçoar a quem ainda não conseguiu viver todas as virtudes da Boa Nova, e a tolerância e o amor pregados pelos céus. Isso é o que não falta, porque há milhares de anos os mentores espirituais vêm tendo e continuam a ter para com todos nós. Somente o completista vive e prega em verdade o Evangelho. Porventura podemos exigir de uma criança a mesma coisa que um adulto já aprendeu, em toda sua existência? Seria isso justiça? O que nos convém fazer é aquilo que podemos realizar. O que nos convém fazer é o que a consciência ditar, ou aprovar. O que nos convém fazer é cumprir com os deveres, onde eles nos chamarem, mas sempre no reto pensar, na reta consciência e no reto proceder. E nunca, mas nunca,
esquecer de nos esforçarmos para atingir as culminâncias de todas as virtudes evangélicas, pois é com, e através dos próprios esforços, que pisamos, de degrau em degrau, e galgamos os cimos da superioridade. Mas antes disso acontecer, se alguém vos convidar para alguma coisa, sede metódicos e prudentes, sabendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém que seja feito. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Mateus, capítulo 16, v. 12. Cautela. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Mateus, capítulo 16, v. 12. Jesus, sabendo das fraquezas dos discípulos, advertia-os, quanto às investidas dos fariseus e saduceus, dizendo, cuidado com o fermento desse povo, é perigoso para quem procura a verdade. Vós todos sois crianças, e ainda estáis sob a minha tutela, é necessário que eu esteja vigilante, no tocante aos fariseus e saduceus, velhas raposas, corvos sem par que, já estando sem caminhos, sentem aflições em ver os outros marchando em paz e segurança. Os discípulos eram sobremaneira ingênuos, entendendo que o Cristo falara de fermento de pão de trigo, mas o Mestre não os deixou enganados, explicando, o fermento de que vos falo, é de ordem doutrinária, cuidado com a doutrina dessa gente. Aí aqueles compreenderam e se preveniram, com vigilância redobrada, orando, no sentido de fugir às tentações deturpadoras da palavra de Deus. Os fariseus e saduceus eram homens cultos e de muito raciocínio, confabulavam entre si, procurando textos, aqui e ali, no velho livro, para pegar o Mestre em contradições. Várias vezes tentaram a Jesus, nada conseguindo com o Senhor, estavam dispostos a investir contra os discípulos, e esses poderiam se confundir. Mas, advertidos, seriam preparados contra todas as investidas desses lobos. E assim, os companheiros de Jesus, com a advertência do Mestre, sabiam ouvir e responder às perguntas maldosamente formuladas pelos inimigos do Evangelho, saindo sempre vitoriosos, pelo muito que aprenderam com o Cristo, de amor e caridade, de compreensão e tolerância, de vigilância e prece. É a razão pela qual todos eles figuraram como estrelas, no céu da Boa Nova. Essa cautela, nós outros devemos ter, para com os novos fariseus e os novíssimos saduceus. Não por tê-los na conta de pares da sociedade, não por compará-los como inferiores em relação a nós, nem julgando que o modo certo de pensar é o nosso. Não é esse o objetivo da vigilância, e sim, que não nos perturbemos com o fermento mental dessa gente, pois estamos nos iniciando nas grandezas doutrinárias de Jesus Cristo, coisa bastante difícil de ocorrer, nos caminhos das almas. Estamos começando a despertar, e nesse começo, é necessário muita vigilância e oração, do contrário, seremos envolvidos nas malhas e artimanhas dos que ainda estão na retaguarda. Sejamos fortes e decididos, para não cairmos em novas tentações. Não discutindo com eles, mas analisando suas vidas sem julgá-las, retirando delas o que acharmos útil para nós. Se já encontramos no Evangelho toda a nossa felicidade, não nos preocupemos com argumentos dos contraditores, respeitemos, sem aceitar. Convidados a comer ou viajar com eles, se a consciência aprovar, atendamo-los, sem nos irritarmos com as conversações, nem tampouco aprovar as coisas ditas pelas suas refinadas malícias. Sejamos sinceros em nossas convicções, mas amáveis nos gestos. Se provocados à violência, lembremo-nos do Mestre. Preguemos e vivamos a prudência, a tolerância, e a força da convicção, baseadas na verdade e no amor. Não há quem suporte, sem ceder, diante dessas armas divinas. Quando o assunto descambar para a maledicência e para as piadas que esquecem o pudor, existe uma atitude, um silêncio que não aprova, muito conhecido do cristão, e esse proceder ficará plasmado no adversário da boa conduta, para sempre. Quando falardes, temperai a palavra com amor, ao ilustrardes os tópicos evangélicos, e com energia branda, ao recusardes o fermento. Neste convívio, com os novos fariseus e saduceus, eles não suportarão, quando em casa, no trabalho, e nas ruas, lembrarem-se de vós,
sentir-se-ão envergonhados, pois também são dotados de consciência e, desta forma, ao invés de fermentar a massa dos que querem contradizer, são tocados pela luz da conduta cristã. E a semente que colocastes, na vinha de cada um, vai crescendo, como força de Deus, ganhando mais gente para Cristo. Não deveis procurar guerras, mas caso chamados para ela, não enjeiteis, desde que tenhais em mãos as armas doadas por Cristo. Armados com segredos da Boa Nova, não tenhais medo, que vencereis toda e qualquer batalha com as trevas. O cristão de hoje tem de se guardar dos fariseus e saduceus que agem em outras dimensões. São eles, os fariseus e saduceus da luxúria, da intolerância, da estupidez, de infidelidade, da indisciplina, da incompreensão, da violência, do orgulho, do egoísmo, e da ingratidão. E se quereis entender, esse é um dos fermentos, e dos piores. Eis porque Jesus precisou explicar novamente aos discípulos, e eles, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. A fruta quando madura. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Pois maiores coisas do que estas verás. João, capítulo 1, v. 50. A fruta só dá total aproveitamento quando madura, tudo obedecendo às regras da colheita. Se fugirmos a isso, pouco ou nada será aproveitado. As leis, na lavoura, devem ser obedecidas, quando o agricultor se interessa por uma boa colheita, e qual deles não se preocupa em colher muito. Conhecer o terreno é o primeiro trabalho, depois vem o preparo, a espera das chuvas, e por fim, o lavrador entrega sementes aos cuidados da terra, confiando o que fez a parte que lhe tocou. Pois bem, quando tudo corre normal, o dono da vinha sabe a época da colheita, de maneira que não se perca nenhum dos frutos, que são retirados na data adequada, no sentido do proveito ser total. No reino espiritual, as leis são as mesmas, com ajustes mais perfeitos, carecendo de maior cuidado, por se tratar de coisas mais elevadas. O plantio da verdade, na argila do coração, é feito com todo o esmero, que o Evangelho administra. Os mentores espirituais, em nome de Deus e Jesus, são os agricultores, a semear as ideias elevadas, como sementes dos céus, na terra dos homens. E quem, mais do que o Cristo, sabe da época certa para a colheita? Na data prevista, ele dá o toque, através dos seus mensageiros, para que os frutos maduros sirvam para muitos se alimentarem e progredirem. Eis porque focalizamos Jesus, descendo de Betsaida, cidade de André e de Pedro, para Galileia, onde encontrou Felipe, a quem disse, segue-me. Este obedeceu imediatamente ao convite do Senhor. Felipe já estava maduro de espírito, esperando somente o toque do Senhor da vinha, agricultor divino, para desprender-se da árvore da vida, na terra, e servir, mesmo andando no mundo, aos céus. Não havia outra solução. O discípulo estava pronto. Aparecendo o mestre, a instalação estava preparada. Bastava a ligação da chave, e essa foi feita pelo Cristo em Felipe, iluminando seu mundo íntimo. Dir-se-ia um novo astro a refletir a claridade de um majestoso sol, a polarizar sua luz em benefício de milhares de irmãos, ainda envolvidos nas trevas. Felipe sentiu a alegria divina em seu coração, ao encontrar Natanael, companheiro de estudo do Velho Testamento de Moisés. Disse-lhe, com ênfase, encontrei o Cristo, aquele que havia de vir, para salvar a humanidade, ensinando os homens a se libertarem das cadeias da ignorância. Natanael responde, de Nazaré não pode sair coisa boa, ao que Felipe lhe pede, vê e vê. Natanael, ao contemplar o grande mestre, ficou sem poder articular palavras, e Cristo, profundo conhecedor do ser humano, vislumbrou o mundo íntimo de Natanael, dizendo-lhe, aproxima-te, israelita, sem medo, porquanto antes de Felipe te encontrar, eu já te havia visto, debaixo de uma figueira. Natanael gritou para o discípulo, este é o Cristo verdadeiro. Ao que Jesus retrucou, só porque disse que te vi debaixo de uma figueira, crês. E, na verdade, Natanael havia crido por esse simples fato da clarividência descomunal do Mestre, em ter o presente, o passado e o futuro dos seres sob sua tutela. Mas o que ocorreu é que Natanael já estava maduro na árvore da existência,
e a um toque do jardineiro dos céus, a alma caiu em suas mãos, desligando-se do corpo ciclópico do mundo físico para, com Jesus, alimentar corações, rumo à eternidade. Analisai que, quando o fruto está verde, podeis dar muitas varadas para derrubá-lo, e ele resiste, e quando cai, quase nada é aproveitado do seu conteúdo. Quando maduro, somente com um toque desprega-se de onde estava, já quase a cair. Todos os discípulos eram espíritos já amadurecidos para o trabalho a desempenhar com Jesus, e quem os conhecia mais do que ele, dono e preparador da terra, de todos os corações? O pastor, por excelência, de todo o rebanho. Só Judas não tinha preparo suficiente, como discípulo em completa redenção espiritual, mas para que a lei se cumprisse, o fruto caiu antes do tempo, desligamento que lhe atordoou a mente centenas de anos, de corpo em corpo, até esplender, em meio aos outros, como verdadeiro companheiro do Divino Senhor. Meus filhos, não vos impacienteis em converter almas para o vosso convívio espiritual. Em muitos casos, elas não estão maduras para o modo a que vós vos dispondes a viver, e vice-versa. Se, por acaso, ficardes em dúvida, dai um pequeno toque, pois estando preparadas, vêm logo às vossas mãos. Se perceberdes que não se movem, com os toques das grandes coisas, deixai, que o tempo se encarregará delas, ou de vós, não vos perturbeis, se não modificardes a ninguém para o modo pelo qual pensais, segui avante, amando, perdoando, trabalhando e servindo, porquanto os que estão maduros, com simples coisas aceitam a verdade, como aconteceu a Natanael. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. Paulo fala com Jesus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Atos, capítulo 23, v. 11. De onde vem a inteligência? Os homens da ciência brincam com essa interrogação, com o dedo da ironia, mas nunca puderam explicar tal fato. Sobre esse enigma, têm surgido deduções e mais deduções, sem que nenhuma delas pudesse assegurar uma convicção. De onde vem a inteligência? É um mistério, e por muito tempo ficará sendo, porque os homens de saber procuram, na imensa escuridão da sabedoria do mundo, com os acanhados recursos de uma simples vela acesa. A inteligência, figurando como essência, no ser humano vibra em outra faixa. Está escondida em outra dimensão, e já percebemos, em alguns estudiosos do mundo, um vislumbre da verdade espiritual. A lei é esta, que a ciência caminha para o espírito e, com o tempo, encontrará o trono da inteligência. Por enquanto, somente seus efeitos estão sendo analisados, conhecem e reconhecem sua existência, sem contudo saber ao certo de onde vem. Nós antecipamos as pesquisas para os homens, dizendo que ela se localiza no cérebro, mas não é a produto dele, aguça mais o sistema nervoso, mas não é se ele permite ao ser humano ações e reações sem conta, mas não se confunde com nenhuma delas. Há um dito popular muito certo, que expressa, quereis ver o valor da alma? Observai um corpo sem ela. A inteligência, irmã da ciência, vem do espírito que a conquista, com o tempo e o espaço, de séculos e séculos, do existências e existências. A reencarnação constitui um livro, pelo qual podeis saber como apareceu a inteligência, e a quais reinos ela pertence. Assim como não se aprende uma ciência de um dia para outro, também não podeis aprender, como num passe de mágica, a reencarnação, que se constitui numa ciência profunda. Estudai e vereis a verdade que afirmamos, estudai o que estamos expondo, estudai e vereis o que outros viram, há milhares de anos. Jesus, há quase 2000 anos, já entendia a ciência da reencarnação, porquanto, em um dos tópicos evangélicos, ele responde a seus discípulos, desta maneira, se quereis entender, João Batista ou Elias que havia de vir. Nesta mensagem, e com bases no próprio Evangelho, vamos mostrar a clareza da sobrevivência do Espírito, depois do fenômeno a que chamais morte. O Senhor, muito depois da sua crucificação, aparecendo a Paulo, achando bom o testemunho dado pelo apóstolo em Jerusalém, mandou que o mesmo seguisse para Roma, e o episódio do caminho de Damasco.
E a aparição do Mestre aos discípulos, quando esses estavam reunidos em uma casa fechada. E Maria Madalena. Essa foi a primeira que viu o Senhor, dando testemunho. E após isso, ele apareceu e continua a aparecer, milhares e milhares de vezes. Provou o Cristo que a morte não existe. Se adotais a Bíblia, é nela mesmo que essas verdades estão expostas, desde Moisés até João Evangelista. Em quase todos os textos sagrados encontramos comunicação dos homens com anjos, espíritos ou almas, como se queira chamar, porquanto uns e outros são a mesma coisa. Moisés era portador de grande faculdade mediúnica e conversava com os mensageiros dos céus, interpretando a linguagem deles para os homens. Quando quereis conversar com um estrangeiro, cuja língua não falais, não buscais um intérprete. Moisés era o intérprete entre os anjos e os homens. Esse intercâmbio, encontrareis em todas as religiões. Se quiserdes, dá a isso qualquer nome, que a verdade não se altera, será sempre comunicação entre um plano e outro, entre os homens e os espíritos, entre a terra e o céu. Compete, pois, à ciência, averiguar. Não negar sem examinar, porque isso não é próprio do ser superior. Acima de tudo, deveremos estudar o objetivo das comunicações. Mas a resposta já se encontra no próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele aparece aos seus seguidores, qual é o seu incentivo, qual a sua orientação? Qual é o móvel de todas as suas comunicações? Vereis que todas elas redundam na esperança e na paz, na realidade e no amor, além de trazer, para os que sofrem, alegria eterna de que a vida continua depois do túmulo. Qual é a mãe, que tendo perdido alguns filhos nas lutas do mundo, não quer saber notícias deles? Qual dos parentes? Qual dos filhos? Qual das esposas, e esposos? Eis porque constitui um grande objetivo, o saber notícias do continente espiritual, para onde todos, sem exceção, tereis de ir, algum dia. Não é bom que a própria ciência ajude as religiões a pesquisar esses mistérios. Quanto mais gente estudar, com sinceridade, a ciência espiritual, mais depressa encontrareis a verdade, e essa vos libertará. Sabeis ao certo o que os espíritos superiores mandam fazer? Que os filhos respeitem mais ainda seus pais. Que os pais cuidem mais da educação de seus filhos, em todos os campos de seu alcance. Que as mulheres, tanto quanto os homens, se entendam uns com os outros, na conquista de um lar perfeito, dentro da pura harmonia e da fraternidade recíproca. Que nunca os seres mais aquinhoados da vida se esqueçam dos menos afortunados. Que deveis cuidar mais dos animais, que também são criados por Deus, e que não existe nada inútil na face da terra. Que os governos devem tratar o povo como seus próprios filhos, e esse povo respeitar o governo, como aos próprios pais. Que as nações se confraternizem, sem as barreiras de cor, facção religiosa, saber ou glória, dando-se as mãos nas horas necessárias, para que não falte nada em ponto nenhum do globo. Que os professores vejam, em suas salas de aula, um prolongamento dos seus próprios lares, e que os alunos tenham essa mesma visão. Que os ricos auxiliem os pobres, e que esses abençoem os ricos. Que ninguém fique na terra sem carinho e proteção, principalmente crianças e velhos. Que não deveis fazer guerras, por causa de um simples pedaço de terra, ou alguns quilos de ouro. Porque isso tudo fica à retaguarda do túmulo. Que deveis perdoar, quando ofendidos, ajudar o oprimido, vestir os nus, dar pão a quem tem fome, instruir o ignorante e aliviar os sofredores. E ainda muito mais, homens de todos os quilates de saber, eles, os espíritos, vêm-vos dizer que existe um Deus todo-poderoso e justo, todo amor e fraternidade, que sustenta a vida para que possamos viver. Que Jesus é uma realidade e que os homens, algum dia, vão ser igualmente anjos. Que quereis mais? Analisai o fruto das comunicações de um mundo com o outro, e vereis que nenhuma ciência dará mais resultados que essa, e sentireis vontade, como homens, de falar com os anjos. Foi para trazer todos esses benefícios à terra, que Jesus veio ao mundo. Foi por causa desse ideal, que todos os discípulos se sacrificaram. E é com o objetivo de sustentar esses ensinos que nós, espíritos, continuamos até o fim, a nos comunicar com os homens. E através da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec,
que encontramos o ambiente mais adequado para dar continuidade à revelação cristã. E se já vos decidistes a escutar as vozes espirituais, no tocante ao bem, vede que Paulo já o fazia, há muito tempo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito, em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Evolução progressiva. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João, capítulo 16, v. 12. A evolução é progressiva, em todos os ângulos da criação. Ninguém pode negar esta verdade e, se assim não fora, já surgiríamos evoluídos, nós e as coisas, permanecendo estatizados, e pelo que a razão nos tem revelado, a vida e as coisas a ela relacionadas progridem intensamente, deixando um traço, por onde perlustram, como mensagem de otimismo e de consolo, para os que vêm à retaguarda. Os que já evoluíram parecem dizer: segui as minhas pegadas, caminhai na senda do meu roteiro, que tereis a mesma sorte. Esta é a razão por que encontramos vestígios desta força poderosa, que se chama evolução, em toda parte. As pirâmides do Egito são um traço de luz, um bilhete do passado, de uma época a outra, mostrando que alguém inteligente passou por ali, evoluindo, daquele esforço gigantesco, quanto não progrediu a engenharia, em todos os seus campos. Foi dos primeiros rudimentos da palavra, quando uns se esforçavam para transmitir a outros o que pensavam, que chegastes, pela mesma trilha, à técnica do palavreado moderno do rádio e da televisão. Por causa do esforço contínuo dos primeiros cientistas nas experiências com balões, é que hoje podeis viajar para outros mundos, em pulsantes jatos aéreos. As pesquisas andaram, a evolução abriu novos horizontes. As conquistas de hoje são heranças para o amanhã, que há de se elevar mais ainda. Das antigas mímicas é que chegastes à escrita aperfeiçoada destes dias em que viveis. Em tudo, podeis notar a marcha da evolução, dos átomos aos sois, dos homens aos seres angélicos. A ciência encontra, no chumbo, uma mensagem do urânio, a dizer-lhe: passei por aqui, isso que encontras é um degrau da minha subida. O homem, ao contemplar o macaco, sentindo-se assemelhado com ele, pergunta-se, no íntimo: meu Deus, será que já fui aquele bicho? No amanhã, muito próximo, a verdade vai libertar-vos dessa interrogação, e vos dirá: passastes, sim, por ele, quando subis uma escada, não podeis observar o degrau anterior. Pois o animal é um desses degraus, por onde já passastes. Ele corresponde a uma mensagem da lei da evolução, força que todos, e tudo, obedecem. Os espíritos superiores, os seres angélicos, trabalhando na ajuda aos homens, reconhecem por onde passaram, e continuam em busca do mais além, sem detença. Se tudo evolui, tudo se transforma. Se tudo se transforma, tudo muda de face. Por isso, não encontramos a verdade que sirva tanto para os adultos, quanto para as crianças. Todos os conhecimentos são gradativos, de acordo com a idade e o preparo de cada um. É por isso que não deveis julgar, como errôneo, nada que surgir de novo, sem antes examinar. Ainda assim, quem sabe se não sois ainda muito crianças, e que não podeis suportar a revelação que refutais. A vida nos pede muita tolerância, muita prudência, muita meditação, porquanto pouco conhecemos das coisas que ainda nos compete saber. Se consideramos Jesus como o maior dos sábios que já desceu à terra, vamos escutar novamente o que ele disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Percebeis o que o mestre dos mestres asseverou a seus discípulos. Se o pouco que lhe falou deu ensejo a tanto barulho, provocou tantas guerras ideológicas, muito mais se ele tivesse falado tudo. Os homens não estavam preparados para receber toda a verdade de que o Cristo era portador. Por isso, o Mestre tinha de enviar outro Consolador, Espírito da Verdade, em outra época, quando os homens já possuíssem condições para assimilar outras revelações, progressivas. Esse Consolador veio como força do progresso, dando cumprimento à palavra do Senhor. E o Espírito da Verdade continua a falar que outros virão, para dar novos impulsos ao sistema de revelações. A doutrina espírita, revivendo o Evangelho na subida do progresso, mostra-nos que,
Se o perdão de ontem era articulado com palavras, o perdão com o Espiritismo é procurando esquecer-se das faltas sofridas. Se ontem o amor existia na base da troca interesseira, o amor com o Espiritismo é baseado na fraternidade sem limites, nada exigindo em troca. Se ontem o insultado era honrado quando tirava a vida do seu inimigo, com o Espiritismo ele é glorificado por não revidar ofensas, respeitando os direitos dos mais fracos, com amor. Se ontem os seres humanos somente defendiam os próprios lares, com o Espiritismo todos os homens reconhecem que o lar é a terra, e a humanidade é uma só família, e que o Pai de todas as coisas é Deus, em quem devemos depositar todo o nosso amor, acima de todas as coisas. Essas, e muitas outras, eram as coisas que o Cristo tinha para dizer-nos e não pôde fazê-lo, naquela época, com clareza. Mas hoje já temos o Espiritismo, que nos faz revelações em milhões de páginas, representando o Espírito da verdade. Se quereis saber de outras coisas de grande interesse, lede, procurai meditar, examinando as Escrituras. Mas nunca vos esquecendo que ainda tereis muito que aprender, porquanto o progresso evolutivo não tem fim, e sempre ouvireis uma voz a vos dizer isto. Ouvi, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estímulos. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Mateus, capítulo 10, v. 27. Ao entrardes em um grupo de estudos espirituais, procurai anular a pretensão de uns entenderem mais do que os outros. Talvez isso aconteça, mas não deve ser colocado em pauta pelos que, de fato, entendem, pois de tal forma, além do valor da sabedoria diminuir, o desestímulo é completo, entre aqueles que figuram como vossos companheiros no aprendizado. Todo cuidado é pouco, no sentido de vos revelardes aos outros. Atentai para isso. Sede qual a pedra preciosa que, no ventre da terra, nunca sai para fora sós, a se revelar como a mais bela dentre as coisas. Espera que a mão do homem vá buscá-la, lapidá-la e usá-la, como escrínio do mais alto valor. O companheiro virtuoso não pode proceder de outra forma. Deixai que vossos colegas descubram, no vasto continente do vosso coração, as joias faiscantes, em forma de virtudes, e deem aos outros vos conhecer. Porventura, não é mais lícito assim? Esse é um verdadeiro estímulo, para os que ali se encontram, em busca do Cristo. Sereis, então, dentro de uma humildade verdadeira, um exemplo para todos. Não mostreis a ninguém o que sois, o que conseguistes, no campo da evolução. Sempre surgirá a luz, e o que não conseguistes ser, jogo de palavras, anúncios e livros não vão provar que sois. Lembremo-nos de Jesus, quando diz, não ficará nada oculto, que não venha a ser conhecido, mas, para cada coisa, existe o tempo certo de revelação. O nosso desespero, de sermos conhecidos antes do tempo, nos faz indesejados no ambiente onde frequentamos. Tendes alegria ao comerdes um fruto amargo, ou um alimento sem tempero, ou respirardes um ar fétido. Eis o caso, se somos nós que revelamos, antes que os outros as conheçam, as nossas qualidades, elas se apresentam amargosas, sem tempero e fétidas, não podendo agradar. Se a humildade nos ensina a fazer uso da tolerância e da compreensão, esperando que sejam outros os garimpeiros de nossas qualidades, estas surgirão saborosas, distribuindo prazeres, e recebendo perfume agradável. Neste campo, de mais alta vivência dos ensinos do Mestre, serão distribuídos estímulos em profusão, de qualidades superiores conquistadas, sem pretensão de imprimi-las nos outros, revelar-se-ão, por si mesmas, na nobreza de valores, não por imposição da vaidade orgulhosa. Gasta um pouco de trabalho, mas compensa ser humilde. Gasta um pouco de lutas, mas compensa apresentar-se como o menor, sem pretensão de figurar como o maior de todos. Gasta um pouco de exercício, mas compensa ser compreensivo para com os outros. Gasta um pouco de tempo, mas compensa sermos indulgentes para com os semelhantes. Gasta um pouco de tempo, mas compensa esperar que o próprio tempo diga para os outros, quem somos nós, e o que haveremos de ser. Para sempre. A palavra é uma arma poderosa, que obedece à vontade, se usada para a guerra, mata, se usada para a paz, dá vida. O verbo é um estimulante incomparável,
quando manipulado com a ajuda do Cristo, mas se esquecemos a tarefa do Mestre em nós, poderemos inverter os valores e criar barreiras intransponíveis. Se alguém quiser esquecer o valor do estímulo nas boas coisas, que o faça, mas nunca o cristão. Esse, por lei da consciência e por obediência